18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você aí. Vamos juntos, hein? Juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas aqui na Mix, ok? Espaço do jornalismo sério, isento e feito com responsabilidade, especialmente aí para você, ouvinte, Carlos Júnior, Karime Leão, Ciri Soares e uma equipe de jornalismo sempre à frente, sempre trazendo para você as informações. Vamos juntos até às 7 da noite. Hoje, quarta-feira, Karime Leão, até aqui tudo bem, tudo certo. Boa noite, Lindy. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você, sintonizado em 100,7. Tá tudo certo, tá tudo ótimo, está tudo lindo. Começa agora o 18 horas, Estamos juntos até às 9, até às 9 da noite, imagina, olha, até às 7 da noite. Ir, Karime. Imagina. Me empolguei tanto agora, vamos ficar até nós, já pensou? Não, até às 7 da noite com muita informação, com reportagens exclusivas pra você. Boa noite, Cid. Good evening, my dear. Hello, Mr. Lucian. Hello. Olha, hoje realmente o programa vem quentura, hein? Muitas polêmicas. Muitas polêmicas, adoro. Exatamente. Aí, música, né? Música também de alto nível, cara. Você vai ouvir muita coisa boa hoje aqui. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, queridão. Tudo certo? Cid Soares. Paulo Castro, diretor de jornalismo, cara do conteúdo aqui do programa. Boa noite. Aliás, hoje o cara do conteúdo ele tomou o meu lugar, é o cara do pão. O cara do pão. O cara do pão. Perdi a hora do pão hoje, Perdeu. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime, Cid, M. Luciano. Boa noite. M. Luciano chegou na Cheguei, tava aí com nossos... novidades, inclusive. Isso, cheguei aí com os nossos amigos, Uber, né, a galera do 99, que tá sempre escutando. Boa. Graças a ele consegui chegar, a eles, né? Você tava onde, amigo? Eu tava tatuando o braço. Olha que linda tatuagem. Olha que lindo, cara. Que legal, velho. Colorida. Mostra pro pessoal, né? do Mano. Será que dá pra ver o pessoal pô. do Mano? Nem sei. Depois eu mostro, daqui a pouco eu mostro. Daqui a pouquinho tá ele bom? posta. E a galera que tá aí no Mano tá concorrendo àqueles ingressos maravilhosos aí pro cinema. Então comenta bastante, fica aí com a gente juntinho que no final eu volto pra premiar 2 pessoas. Ok, então, são 6 horas e 2 minutos em Manaus. Vamos juntos, hein? No Melhor Mix. Começa agora o programa 18 horas e hoje é dia 16 de outubro, quarta-feira. O ano é 2019. O programa 18 horas é até às 7, hein, Karime? Você está ouvindo 18 horas. O pacote de maldades do governo do estado contra os servidores parece não ter fim. Depois de congelar salários e promoções até setembro de 2021, de não pagar a primeira parcela do 13º salário em julho e anunciar o atraso no pagamento dos salários de novembro e dezembro, o governo decidiu agora cortar as horas extras de policiais militares. Foi o que aconteceu. Olha, sério, que dá vontade até de rir disso. O corte da gratificação de serviço extraordinário, a GSE, e da gratificação de tropa extraordinária, a GTE, foi comunicado ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte, na manhã desta quarta-feira, por ofício, né, oriundo aí da Secretaria de Administração e Gestão do Estado, Inês Carolina Simonetti. Bom, nesse ofício que está publicado no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, a secretária comunica que o não pagamento das gratificações já é a partir deste mês de outubro. E os valores das gratificações variam de acordo com a patente do militar. Um cabo, por exemplo, recebe R$919 por mês de GTE, uma espécie de hora extra para a execução de serviços extraordinários, principalmente nos fins de semana e também em feriados. E como todos os PMs cumprem serviços extraordinários, essa gratificação já é praticamente incorporada aos salários. Nos casos de soldados e cabos, essa gratificação chega a representar 25% do salário no final do mês. E a notícia do corte da gratificação caiu como uma bomba no meio militar. E logo, os grupos de WhatsApp começaram a compartilhar a informação. Vários áudios de lideranças militares foram postados, criticando, é claro, a decisão do governo Wilson Lima. E não bastasse deixar os servidores no Natal e na passagem de ano sem o salário de dezembro, agora o governador autoriza o corte das gratificações dos policiais militares. E para falar sobre esse
esse corte está em nossos estúdios aqui da Mix o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, a APAM, Gerson Feitosa. Muito boa noite. Boa noite a todos e boa noite a todos os ouvintes da Mix. Desculpa. Pode falar. É que a gente recebeu a informação, né, que sob a ameaça de uma forte reação da Polícia Militar, a Secretaria de Estado de Administração e Gestão acaba de informar que vai cancelar o ofício que mandou suspender o pagamento das gratificações dos policiais militares. De acordo com a SEAD, a gratificação da tropa extraordinária e a gratificação de serviço extra serão pagas normalmente. Dessa forma, passa a não ter validade o inciso 3º do Decreto 40.645, de 7 de maio de 2019, do governador, que diz textualmente que ficam suspensas as horas extras de empregados e servidores públicos. Então, a pergunta é qual o impacto, né, que esse corte poderia provocar ao vencimento, mas é meio que desmanda um governo desse, né? Fala uma coisa de manhã e de tarde já não... Volta a gente atrás. está tentando entender na realidade, né? Porque se ele publicou o decreto, ele vai republicar outro decreto? Porque se o decreto está em vigor, está valendo o que foi publicado. Ou republica outro decreto retirando ou suprimindo esse artigo 3º, ou o que está valendo na realidade é isso, né? A gente fica preocupado porque a GTE, para você ter uma ideia, já é um motivo de perseguição na Polícia Militar. O policial militar que, vamos dizer assim, não é bem quisto pelo governo ou pelo comandante dele, ou que tem algum problema, já publicou alguma coisa em rede social criticando o governo do estado, geralmente é retirado dessa GTE e fica sem receber como fosse uma forma de castigo. Mas sempre, isso já acontece? Já acontece, sempre foi um instrumento de perseguição e agora está sendo usado como nunca dentro da Polícia Militar. Presidente, isso desestimula a tropa? Como é que fica isso? Desestimula, né? Porque pelo que chegou pra gente, pra vocês terem uma ideia do tamanho do absurdo, a gente costuma até dizer que os policiais militares e bombeiros militares são os últimos escravos do Brasil. Por quê? Porque como iria funcionar? Esse policial militar que seria empregado com o uso dessa GTE, a partir desse momento, sem receber essa GTE, ele seria obrigado a tirar o serviço sem receber, com a alegação de serviço extraordinário, certo? Existe na nossa organização interna, vamos dizer assim, ainda, né, o absurdo do serviço extraordinário que obriga o militar a trabalhar, seja qual for a atividade, de forma extraordinária. E pelo que chegou pra gente, ele ia ficar nas mesmas atividades, às vezes trabalhando em serviço em evento particular, que é o que acontece, eventos do governo do estado, eventos de show, enfim, sem receber e, vamos dizer assim, às custas desse eterno serviço extraordinário aí, para cobrir o serviço, né? Gerson, mas o governo só voltou atrás diante da forte reação da tropa. A reação foi enorme, a gente percebeu durante o dia, assim que essa notícia caiu, né? Ficou um disse-me-disse, ninguém teve coragem de se posicionar para dizer que era realmente verdade. Primeiro porque o documento foi assinado hoje pela secretária do governo, vocês podem ver que o documento é oficial, e cria realmente esse instrumento onde acaba com a GTE, não só da Polícia Militar, mas para deixar claro aqui, para a Polícia Civil também. Isso iria representar, para vocês terem uma ideia, se esse policial não tivesse que tirar o serviço extra, numa perca de efetivo nas ruas de Manaus, em torno de 25%. Nós perderíamos 25% da atividade policial nas ruas, ou seja, isso significaria menos 25% em média no dia de cobertura de viaturas na cidade de Manaus para servir a segurança pública. Ou seja, o cidadão na ponta de lá é quem ia ficar inseguro. Sempre acaba sobrando para conta do cidadão. Sim. Mas como você falou há pouco, né? Vai ter que haver uma mudança no decreto para que esse benefício garantido. Seja garantido. Para mim, fica muito claro, você tem que ser legalista. Se há um decreto que está em vigor e até o momento não houve uma publicação diária oficial que retire o artigo 3º, está em vigor. Ou seja, dizer que não tem nenhuma certeza, nenhuma segurança. A gente tem que ver que o governo do estado, ele não trabalha com palavra. Para você ter uma certa segurança jurídica em tudo que o governo faz, é preciso que haja uma legalidade. E quem determina o que é legal ou legal, o que está em vigor, o que não está em vigor? Está documentado, tem que estar documentado. Exatamente, tem que estar documentado e não está, né? Então está instaurada aí, então, uma confusão, né? Como vocês analisam essa postura do governo de tomar uma decisão, né? Depois tem que voltar atrás e tomar outra decisão e fica aí, né? Demonstra, né, que esse governo, né, você me desculpe até pelas palavras, eu vou ser muito educado, mas você bem
bem sincero, porque é o que eu sinto, é o que a Polícia Militar sente, é o que a boa parte da população amazonense sente. Esse governo parece que a única coisa que veio de novo nele realmente é que ele tem inovado. É a primeira vez que atrasa salário de servidor na história do Amazonas em mais de 30 anos. É a primeira vez que nós temos a união de todos os servidores públicos do Estado para lutar por um congelamento que nunca existiu. Em mais de 30 anos de governos que se passaram e nunca houve um congelamento dos repasses aos servidores públicos do Estado em relação à promoção, database e outros benefícios. E database que eu gosto sempre de ressaltar que não é benefício, é somente reposição do que é devido na perca salarial. Então esse governo tem inovado realmente na capacidade de ser ingerente, incapaz, improdutivo e está transformando, infelizmente, a vida do servidor do povo amazonense num caos. Bom, de qualquer forma, vai haver o atraso no pagamento dos salários e do 13º. Como é que a tropa recebeu essa informação? A gente recebeu de forma... todos os servidores do Estado, não só a tropa, mas também os companheiros do MUSP, né, da Educação, da Saúde, que a gente mantém essa aliança aqui, estamos nos preparando aí para um momento melhor, travarmos a batalha de frente com esse governo que tem atacado o servidor público de forma covarde. A gente recebeu de forma estarrecida, porque é difícil de acreditar que um governo que, como eu disse aqui na outra oportunidade da Mix, que há menos de 10 meses tinha recebido o Estado em ótimas condições, assinou o documento recebendo da administração anterior o governo, segundo ele, em ótimo estado, consultorias nacionais atestaram a situação fiscal do governo do Estado, em menos de 10 meses ter falido o governo, e hoje nós estamos na condição do servidor público. Você, servidor público, que ainda não se atentou, fique atento, você só vai receber o seu salário de dezembro em janeiro. Portanto, a matrícula do seu filho, o IPVA do seu carro, se você tiver carro, o material escolar do seu filho para poder ir para aula, você vai ter que deixar para comprar somente em janeiro. É impressionante a incapacidade desse governo de entender que da outra ponta do serviço também, onde tem um servidor, tem um ser humano que tem toda uma vida que depende desse dinheiro. Aí nós estamos chegando no final de ano aí, né? Tem vários acontecimentos que são importantes, né? Como Natal, como Réveillon. Isso com certeza vai prejudicar esse momento. Eu posso garantir para você que o governador do estado conseguiu acabar com o Natal e com o Ano Novo de todos os servidores públicos. Do policial ao médico, ele conseguiu destruir o Natal e o Ano Novo do servidor. O servidor não tem perspectiva de poder fazer uma ceia, de poder ter uma festa de fim de ano com a mínima dignidade que todo trabalhador merece e deveria ter, e ainda por cima conseguiu prejudicar a possibilidade desse servidor dar uma vida normal para o filho que precisa estudar, para o mínimo que você precisa para conseguir ter uma certa vida normal, né? A gente, servidor público do Estado do Amazonas, infelizmente, esse governo inovou. Nós não temos mais vida normal desde que esse governo assumiu em 1º de janeiro desse ano. Presidente, mudando de assunto um pouquinho, como é que está a estrutura da segurança? A gente tem recebido aqui várias denúncias de viaturas quebradas, sem combustível. Como é que está isso aí? Olha, tá da mesma maneira como as notícias que você tem recebido. Talvez, inclusive, se a Mix quiser fazer uma parceria com a APEAM, eu me coloco à disposição aqui para a gente ir nos quartéis e demonstrar para vocês a realidade da segurança pública do Estado do Amazonas. É deplorável. Viaturas, para vocês terem uma ideia, que IPVA vencido, sem condição de circulação, viaturas pegando fogo, superaquecendo em via pública. O policial militar está indo já para mais ou menos aí 3 anos sem receber fardamento, então o policial militar está com aquela farda já desgastada, até o momento não veio o auxílio fardamento, está andando... Quem não quer andar com a farda em péssimas condições está andando às suas próprias expensas, ou seja, o policial está tirando do bolso do salário que ganha para comprar fardamento. As condições dos armamentos, lotes de munição, colete, todos vencidos, a maioria, mais de 80% do equipamento, tanto munição quanto colete, estão vencidos hoje da Polícia Militar. E essa é a realidade do servidor público, que tem que dar a vida por você sem ter a condição de ter o mínimo para poder até atender o cidadão se necessário for. A viatura, por exemplo, que você pode precisar hoje lá na sua casa, se ela não chegar no corpo policial, pense bem que 80% da possibilidade é que ela esteja quebrada e não ter conseguido chegar no local onde a ocorrência aconteceu. Nas redes sociais nós vimos até sem combustível, né? Sem combustível, o policial empurrando a viatura no meio da rua para chegar no posto de gasolina. Agora, presidente, e é por isso que temos aí uma guerra aberta entre as facções nas ruas? Isso sem dúvida nenhuma. A irresponsabilidade, a falta de governança e uma
política pública de segurança realmente que tenha interesse em resolver o problema, porque você fazer uma política de segurança pública no Amazonas é preciso você pensar nas fronteiras, é preciso você pensar na atividade do homem que precisa estar motivado e capacitado para praticar essa atividade de segurança pública. Então, infelizmente, com essa ingerência no serviço de segurança pública, é óbvio que na outra ponta as facções que já dominam a nossa cidade vão continuar dominando ainda mais. Essa é que é a verdade. No governo anterior, nós tivemos pelo menos o cumprimento do que era necessário. O governo anterior conseguiu pagar a database, conseguiu dar as promoções, mais de 7 mil promoções atrasadas. Isso motiva esse homem a continuar dando o que pode, o sangue de verdade, pela segurança pública. Mas o que se tem hoje é uma ingerência completa no sistema de segurança pública por parte de equipamento, de infraestrutura e de qualidade e acesso para o servidor público poder dar essa segurança e prestar esse serviço público. Bom, e participa também agora desse debate, dessa conversa, o Coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública, e vai falar também a respeito dessa ingerência, não é, presidente? Sem dúvida, para você ter uma ideia. Desse disse, não disse, né? Um dado importante, o Amazonas foi o único dos estados, dos 27, que avançou e liderou em primeiro lugar em número de homicídios e mortes violentas no país. Sim, ranking nacional de violência. O Amazonas conseguiu bater o recorde que ninguém quer bater. Boa noite, Coronel. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Mix, ao programa 18 horas. Como é que o senhor analisou esse dia de informações, né? De manhã, vocês perdem vários benefícios e no fim da tarde uma palavra acena dizendo que revogou. Só que, como disse o nosso presidente, não há nenhum documento que confirme essa revogação, digamos assim. Boa noite, Karim. Boa noite, meu amigo Cid. Boa noite, Paulo. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. E uma boa noite especial a todos os ouvintes da nossa Rádio Mix. Olha, nós acompanhamos hoje, todos nós, muito apreensivos. Nós temos um grupo de coronéis da Polícia Militar, que tem inclusive um grupo de WhatsApp, como todo dia, todo mundo tem grupo de WhatsApp, né? E nós nos posicionamos de forma muito dura. Nesse grupo, inclusive, o comandante-geral faz parte. E nós falamos para ele, comandante, o senhor tem nosso apoio para que o senhor possa ser o governo e dizer para o governo que não pode. É mais uma tentativa de diminuir o papel da instituição, porque veja, quando você retira salário, você está diminuindo o policial. Quando você retira do policial uma vantagem que ele conquistou, e ele conquistou isso a duras penas, veja que tem um histórico a gratificação de tropa extraordinária. Começou no trabalho em Pernambuco na década de 90 e o então governador Amazino Mendes trouxe a gratificação de tropa extraordinária. Foi ele que criou a gratificação, não é? E qual era a finalidade da gratificação, Cid? Pagar o policial para que ele não fosse fazer um serviço extraordinário no final de semana, o famoso bico, não é? E essa é a intenção do governador à época. E até hoje, essa é a finalidade. É verdade que tem, com o passar do tempo, foram criadas várias vertentes para que isso fosse desvirtuado, e ela precisa também hoje de ter uma nova readaptação à gratificação de tropa extraordinária. É preciso criar alguns parâmetros diferentes do que foi criado antes. E eu penso que hoje haveria um golpe fatal nisso. Policial que tira o seu serviço, que vende seu serviço para a polícia, ficaria sem receber final do mês. E se não fosse a pressão de todos, e aí hoje não teve cabo, não teve soldado, não teve coronel, foi todo mundo junto pressionando. E veja, nós estamos numa posição até confortável, o Gerson sabe, porque o coronel na reserva ele não ganha GTE. Era isso que eu ia perguntar. Ele não ganha. Mas veja, nós estamos olhando para a instituição. Esse é o momento de olhar para a instituição. E todos nós nos irmanamos junto com o comandante. O comandante foi para o governo, conversou lá. E isso não foi, aí eu queria colocar aqui, eu já vi alguns políticos aí tentando se oportunizar disso, né? Sempre, né? Isso não foi conquista política, não. Isso foi uma conquista do comando com a tropa. A tropa foi para o WhatsApp. A tropa reclamou para os seus comandantes, os comandantes falaram para o comandante e o comandante foi até o governo. Então eu acho que isso foi uma conquista. Agora, o governo não pode fazer isso mais. Penso que o governador, nesse momento, sei que ele está fora, mas vai voltar, tem que fazer uma reunião com o seu staff e definir metas claras para a instituição. Nós não podemos ficar a reboque da vontade de A, B, C ou D, do secretário A, B, C, D,
e simplesmente acabar com as nossas vantagens, foram conquistadas com muito suor, muito sacrifício, com muito denodo. Então, eu vejo que hoje foi uma vitória, viu, Karine? Uma vitória dos grupos todos aqui, que nós fizemos com que o governador voltasse atrás e reconhecesse que a polícia merece respeito. A polícia não quer esmola, a polícia quer respeito. Eu gosto de fazer um adendo na fala do coronel. É impressionante que toda vez que acontece alguma coisa no estado que impacta os serviços públicos, o governador não está em Manaus. Vocês já notaram isso? No meio daquele movimento dos servidores, que a cidade pegou fogo, o governador estava, se eu não me engano, cuidando dos tambaqui lá em Roraima. Mas, presidente, a gente tem que atentar para um detalhe. Eu queria colocar isso aqui bem claro. Foram feitos vários convites por parte da Rádio Mix para pessoas do governo, para secretários, para virem aqui esclarecer a população, falar o que está acontecendo de fato. Porque a gente fica sem compreender. É um governo que se afastou, se isolou, a gente não ouve absolutamente nada em relação às críticas e parece que não está acontecendo nada. Mas infelizmente essa é a prática desse governo. Veja só, o governador Amazonino Mendes no mandato anterior teve um problema de grande relevância em março de 2018, é isso, coronel? Nós tivemos um embate com o governo por conta das promoções, da database, dos auxílios alimentação e fardamento que estavam suspensos há muito tempo. E o governador, no alto, quantos anos o governador tinha naquela época? Acho que... Não, isso foi ano passado, né? Então o governador estava com 79. O governador, nos altos seus 79 anos, recebeu todas as representações. Depois de um movimento que houve dentro da Polícia Militar, e construiu uma solução. Porque só se constrói uma solução para uma crise se você conversar, se você sentar numa mesa e conversar. E infelizmente esse governo não conversa. E o caminho que esse governo escolheu, é de perseguir. Por exemplo, eles estão perseguindo os presidentes das associações, o presidente da Associação de Cabo Soldado, o presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos, estão quase excluídos da corporação. Estão perseguindo a tropa, abriram procedimentos administrativos internos para perseguir. Para ter esse afastamento, ele precisa de apoio de dentro da Polícia Militar. Existe isso? Assim, infelizmente, nós temos na Polícia Militar o staff do alto comando, e é ele que define. E esse staff do alto comando é um cargo que, vamos dizer assim, que tem status de secretariado. O comandante-geral que exclui é um cargo de confiança do governador. Então ele tem nas mãos a caneta para excluir, sim. E o outro detalhe, por exemplo, como a mim ele não podia mais adotar essa prática, porque eu não sou mais militar, eu fui excluído em 2016, ele adotou uma lei do tempo da ditadura para me perseguir pela Lei de Segurança Nacional, atestando que eu tinha tentado contra a ordem pública, contra a ordem social. Um absurdo sem tamanho. Não conseguiu, recorreu novamente, foi me acusar que em 2014, no outro procedimento que eles abriram agora, que eu furei pneu de viatura, que eu sumiram chave de viatura, tentando colocar na conta da Associação de Praça do Estado do Amazonas esse tipo de prática. Para mim é mais uma medida antidemocrática. Quando o senhor fala que o governo se fechou e não quer falar, não quer conversar, é a demonstração que o governo não tem interesse em dialogar, nem com os meios de comunicação, nem com as entidades representativas e nem com quem pode resolver o problema, porque não se vai resolver o problema com achismo, se resolve o problema conversando e trabalhando em conjunto, como foi feito no passado. Mas eu acho tão simples isso, era juntar com todo mundo, conversar e discutir. Agora, às 6h23, estamos conversando com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, a APEAM, o Gerson Feitosa, e com o coronel PM Walter Cruz, especialista em segurança pública. Com esses dados, com todas essas informações que nós conversamos agora, a gente pode dizer que existe uma crise no governo e uma crise também na segurança pública? Olha, na verdade, o que nós queremos, nós policiais, tanto nós da reserva, como os policiais da ativa, tenho certeza, é prestar um bom serviço para a população. Agora, para isso, o governo tem que entender que nós somos prioridade. O investimento tem que ser prioritariamente em segurança. Aliás, Karime, nós temos várias pesquisas, e se vocês quiserem, da próxima vez eu vou trazer uma pesquisa aqui, se não me engano foi a Action que se fez, o Afrânio, em que a população diz o seguinte: qual é a sua prioridade na sua vida? Esse é o maior problema. 60% da população de Manaus fala que é segurança pública. Então, se é segurança pública, o governo tem que dar prioridade para isso. Não só o governo estadual, como o governo municipal também, não é? Então, o que nós queremos, os policiais militares da reserva e da ativa, é sermos valorizados e termos os nossos direitos respeitados. E penso que hoje essa conquista que aconteceu desse retorno de tomada de decisão em não prejudicar mais a gratificação de tropa, ou seja, não retirar a gratificação de tropa, é uma conquista de todos, não é? E vejo aí sim
que as associações, elas têm que se posicionar. Sei que está passando por problema, a Associação dos Praças, a Associação dos Cabos Soldados, né? Mas, por exemplo, não vi a Associação dos Oficiais se posicionar. Tem que se posicionar, porque todos nós iremos para a reserva, todos nós estaremos na mesma condição e nós precisamos mostrar para a sociedade que a sociedade só vai ter uma polícia forte se o governo entender que ela será forte, com bons salários, bons equipamentos, com investimento de ponta. E isso só ocorre se tiver planejamento, prioridade. E é isso que nós queremos do governo. Ok, muito obrigada pela presença dos dois aqui no programa, debatendo esse assunto que foi polêmico o dia inteiro. Muito obrigada, conversamos com o Coronel PM Walter Cruz e com o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa. Suas considerações finais, Feitosa. Eu gostaria de informar todos os praças da Polícia Bombeiro Militar, principalmente para a população amazonense que precisa tanto dessa segurança pública, e nesse momento nós mantemos, como sempre mantivemos, o nosso compromisso de estar nas ruas da cidade de Manaus defendendo você, sua família, nas escolas, educando seus filhos, mas que nós estamos vigilantes a esse tipo de prática que o governo tem adotado nesses últimos meses aí de governo, e que, se necessário for, estaremos nos próximos dias, através da APEAN e das outras entidades, convocando uma Assembleia Geral conjunta para medidas que possam ser necessárias a serem tomadas. Nesse momento, como o coronel enfatizou aqui, foi uma conquista da instituição, feita por várias mãos, principalmente por todos que fazem parte da instituição, coronéis, do soldado ao coronel, como a gente costuma dizer na Polícia Militar, participaram dessa tomada, vamos dizer, dessa volta atrás do governo. Mas, nesse sentido, podem ficar tranquilos que a gente estará informando aos senhores sobre a Assembleia Geral. No mais, era isso. Muito obrigado pelo espaço da Mix, é o espaço que vocês sempre dão para os servidores públicos que virem aqui se manifestar e mostrar o outro lado da moeda e mostrar que a gente precisa conversar para resolver o problema da população e da segurança pública e dos serviços públicos do Estado. Muito obrigada, Coronel. Olha, eu que agradeço, querido, mais uma vez esse espaço. Muito obrigado ao Armando, muito obrigado à Rádio Mix aqui, Cid, o Paulo, e dizer para o policial que está nos ouvindo nesse momento: você, policial, é peça importantíssima na sociedade. Sem você, ninguém consegue sair de casa para ir para o shopping. Sem você, ninguém consegue, pelo menos, passear num parque com seu filho. Sem você, a gente não tem condição de nos deslocarmos para o nosso trabalho. Então, peço ao governo que nos respeite, valorize e faça com que o policial tenha uma carreira realmente estruturada e pautada na conduta ética, na conduta moral, que nós aprendemos nos nossos cursos. Forte abraço para todos os policiais. Coronel, antes de eu ir embora, todos os dias eu faço uma pergunta para Karime, a gente tem essa resposta meio que antecipada, porque a gente procura. Todo dia a gente pergunta aqui, onde é que está o governador Wilson Lima? Hoje eu lhe faço essa pergunta, porque hoje eu também não sei dizer. Eu fiquei sabendo que o comandante foi ao palácio e também não estava lá. O presidente sabe. Ele está em viagem, se eu não me engano, para Brasília. A última informação que eu tive é que está sendo votada nessa semana emendas ao orçamento da União para repasse de recursos, né? É impressionante que toda vez ele está em algum lugar, mas não está em Manaus, hein? Me passaram aqui agora há pouco, ele está em Silves. Bom, a gente vai já saber disso e daqui a pouco eu falo. Tá bom. Ele tá em movimento. Muito obrigada, senhores, pela entrevista. Uma ótima noite. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no 18 horas. Muito obrigado. Um abraço a todos. Agora são 6 horas e 27 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, vamos agora de música aqui na melhor de Manaus. Playlist 18 horas pra você. Playlist 18 horas. Uma que você conferiu aqui em 100,7 na playlist 18 horas, hein? Bacana, musicão aí, ó, Light Styles, né? Lights Up é uma canção, uma música do cantor britânico Harry Styles, né? Eu fiz uma confusão aí. Lights Up, né? O nome da música, e o Harry Styles é o cara que canta, né? Lançado na última sexta-feira, dia 11, a canção conta com um clipe que já tem mais de 20 milhões de acessos no YouTube. Não é isso, meu querido Cid? Karime? Isso aí. É isso, Kaká? Depois de 2 anos, o ex-membro do One Direction está de volta com a canção inédita, que inclusive foi um dos assuntos mais comentados no Twitter no fim de semana, principalmente pelo clipe, em que o artista aparece dançando cercado de homens e mulheres. Olha aí. Pois é, essa música Lights Up, ela deve fazer parte do segundo álbum
solo, né? Já solo do Harry Styles e seguirá com o trabalho auto-intitulado de 2017, mas o One Direction ainda não revelou detalhes do seu próximo lançamento, só sei que a música presta muito. Muito bem, 6h31, vamos saber como está o trânsito em Manaus. Nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, boa noite a todos. Na região daqui do Adrianópolis, o trânsito, no momento, segue bastante complicado. Na Avenida Humberto Calderaro, toda a extensão da via tem fluxo lento. Na Avenida André Araújo, no sentido centro, trânsito lento também na via. Outro local bastante complicado é nos dois sentidos da Avenida Álvaro Maia e na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro, o trânsito também segue bem complicado. Você está ouvindo 18 horas. E hoje é o Dia Mundial do Pão, o alimento mais popular do planeta. Poxa, Olha gente, essa tá conversa. até na Bíblia, gente. É um alimento super antigo e Pão popular, nosso de né? cada dia. Mas aquele pão era outro, tá? É, sim, Só pra mas ressaltar. ele tá presente aí nas refeições, assim, como é um alimento muito versátil, Claro. né? Pão é uma delícia, né? Aham, com manteiga, então, Aham. nossa. Com tudo, né, Carlão? Inclusive, o Cid é fã número 1 de pão, mas ele tá passando por um problema de sei lá qual, mas tá numa abstinência de pão, né? E cara, vocês vão falar da minha vida aqui agora? As minhas dietas estão todas expostas. Cortei o pão, Não, cortei o só pão. hoje o Sidão comeu uns 3. Não, né? cortei Brincadeira, geral, Cid, brincadeira sadia, brincadeira sei. sadia. Bom, mas é muito difícil alguém que não goste de pão, não é isso? A repórter Júlia Gomes foi às ruas saber, né? Quem é que gosta, quem é que não gosta? Vamos ouvir aí a reportagem Dia do Pão da Júlia Gomes. Francês, caseiro, doce, bisnaguinha ou integral. O pão, iguaria tão variada, é um dos alimentos mais tradicionais em todo o mundo. Tanto que, para homenagear esse alimento popular e bastante consumido, foi criado o Dia Mundial do Pão, celebrado hoje. E aqui em Manaus, o pão, para ficar ainda mais gostoso, ganha elementos como a banana frita, o queijo coalho e o famoso tucumã, na hora de consumi-lo. Na casa do autônomo Anderson Farias e da vendedora Maria José, o famoso X-Caboquinho não pode faltar. Com certeza gosto de um pão, ainda mais com tucumã, queijo e tudo que tem direito, fica mais delicioso do jeito que ele já é. Pão tem que ter todo dia, pão tucumã, queijo, banana frita, isso tem que ter. E olha que quem gosta de pão, como a operadora de caixa Magali Silva, não se contenta apenas com um não, tem que ser pelo menos 2 durante a refeição e de sabores diferentes para cada hora do dia. É o francês mesmo, não pode faltar na mesa. É dificilmente não deixar de comer pão. É 2, 3, de tarde o pão doce. Já a amiga da Magali, a atendente Solange Soares, o dia só começa mesmo depois de um bom café com pão e ela contou como prefere. Pra mim o pão é essencial. Se eu não tomar café de manhã com pão, pra mim não tá bom. Tem que ser o pão quentinho, com aquela casquinha crocante e com ovo. Seja com ovo, tucumã, banana ou de qualquer outra forma, o que vale mesmo é ter um bom pãozinho em qualquer hora do dia. Volto com vocês. Não deviam fazer esse tipo de matéria Pois aqui é, na o rádio. pessoal do Mano aqui tá falando pra caramba também, olha, pão e tapioca são vida, né? A Bruninha aqui, por favor, já tá dando fome, para com isso, já quero. Aí já estão falando, nossa, eu queria todos esses aí, a Cristina falando também, o pessoal do Mano, a gente compartilha desse sentimento, É viu, o pão gente? nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia, E viu? na hora do lanche, isso é muita gracinha mesmo, viu? Bom, a Amazonas Energia inaugurou hoje nova linha de transmissão para levar energia de Manaus para Iranduba e Manacapuru. Os cabos subaquáticos rompidos em julho foram substituídos por cabos suspensos que passam pela ponte Rio Negro. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A inauguração do circuito de cabos aéreos da nova linha de transmissão trifásica de 69 kW contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Costa Lima Leite. Os cabos instalados sob a ponte Jornalista Felipe Dal vão substituir os cabos subaquáticos rompidos dia 19 de julho, causando apagão nas cidades de Iranduba e Manacapuru. É o que diz o presidente da Amazonas Energia, Tarcísio Rosa. Nós fizemos esse trabalho da linha em 65 dias. Ela utiliza a estrutura da ponte sem comprometimento nenhum.
estudado junto com a Secretaria de Estado para ver onde posicionar os cabos. É uma solução que foi tomada rapidamente e com isso possibilita o desligamento das usinas em Iranduba e Manacapuru. São 65 megawatts, isso custa mais de R$1 milhão por dia só com combustível. A substituição também facilita a manutenção do cabo aéreo em relação ao cabo subaquático que estava a 53 metros de profundidade no Rio Negro. Foram investidos R$9 milhões em 15 quilômetros de cabeamento. Com a inauguração, os 80 grupos geradores que atenderam emergencialmente aos 2 municípios vão ser desativados. Volto com vocês. Política. O presidente da Comissão da Indústria, o presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Zona Franca de Manaus da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto do Podemos, criticou nesta quarta-feira a medida do governo do Amazonas que acaba com a isenção do ICMS na conta de energia elétrica das empresas do Polo Industrial de Manaus. E no discurso na tribuna, o parlamentar alertou que a retirada do benefício fere a política dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e poderá causar diminuição de postos de trabalho e, consequentemente, demissões em massa. Bom, e esse assunto abordado pelo deputado Wilker Barreto foi debatido ontem aqui no programa 18 horas, na entrevista com a presidente da Comissão de Defesa da Zona Franca de Manaus, Yolanda Lobo. Mas até o momento, o governo do estado não emitiu nenhuma nota sobre a cobrança da OAB Amazonas. Bom, é que na prática, essa medida do governo aumenta o custo da energia para as indústrias da Zona Franca em 25%, uma vez que elas perdem o incentivo. Mas não são só as indústrias, tá? Os consumidores de baixa renda, que também gozam desse incentivo, estão incluídos aí nesse sistema e vão ser penalizados também. Bom, o Dia do Consumo Consciente, celebrado nesta quarta-feira, foi criado pelo governo federal para estimular a mudança de hábitos e de consumo dos brasileiros. Você já pensou em mudar os seus atos? Para minimizar os impactos ao meio ambiente, as mudanças de hábitos simples no dia a dia já faz uma grande diferença quando é aplicada por consumidores, como explica aí a repórter Nathalie Moraes. A humanidade hoje consome 30% a mais de recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terra para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Não é preciso dizer que esta situação certamente ameaçará a vida no planeta, inclusive da própria humanidade. A melhor maneira de mudar é a partir das nossas escolhas de consumo, como explica o delegado Eduardo Paixão, titular da especializada em crimes contra o consumidor. Aquele planejamento de compras, os impactos da compra no seu salário, nas suas despesas, aquele consumo do apenas necessário, a reutilização de produtos e embalagens, a cultura da separação do lixo, o conserto da mercadoria em vez de compra de uma nova. Segundo o delegado, está nas mãos dos consumidores este consumo consciente. É uma relação de ganhos. A Delegacia do Consumidor não é órgão apenas de repressão criminal do empresário. Muito pelo contrário, é parceira no sentido de pedir que haja uma relação mais ganha-ganha, tanto entre o consumidor quanto o empresário. Eu volto aos estúdios com vocês. Cidades. A Prefeitura de Manaus realiza neste sábado, dia 19, o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para crianças menores de 5 anos. Foi montada uma grande estrutura para a cidade, mais uma vez cumprir o índice mínimo de cobertura. 136 salas de vacina instaladas em unidades de saúde vão funcionar no horário das 8 da manhã até às 5 da tarde, oferecendo também todas as vacinas recomendadas para essa faixa etária. Bom, a mobilização integra a campanha nacional de vacinação
vacinação contra o sarampo, iniciada pelo Ministério da Saúde no dia 7 de outubro, mas que foi ampliada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto com o objetivo de fortalecer o trabalho de atualização do cartão vacinal de crianças no município. A lista das salas de vacina que vão funcionar na área urbana de Manaus neste sábado pode ser acessada direto no site da SEMSA, sensa.manaus.am.gov.br. 18 horas. Agora a gente muda de assunto para falar da Amazônia. Isso porque pesquisadores afirmam que a Amazônia poderia se transformar no Vale do Silício da biodiversidade. Mas o que seria isso? Então é o que vai explicar pra gente aqui a repórter Júlia Gomes. O Vale do Silício é o maior polo de tecnologia e inovação do mundo. Trata-se de um local em que estão reunidas empresas com grande potencial de crescimento e lucratividade, como o Facebook e Google. Ele se localiza no estado da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, na região da Baía de São Francisco. E a afirmação de que a Amazônia poderia ser o Vale do Silício da biodiversidade foi feita por pesquisadores que participaram do 7º episódio de 2019 do programa Ciência Aberta, com o tema Amazônia. Participaram do debate Paulo Moutinho, pesquisador sênior e cofundador do Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia, Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, USP, e membro do Programa de Pesquisas de Mudanças Climáticas Globais, e Ricardo Abramovay, professor do Instituto de Energia e Ambiente, também da USP. De acordo com os pesquisadores, o modelo da exploração econômica da Amazônia praticado nas últimas décadas tem causado o aumento do desmatamento e não tem se revertido em melhorias na distribuição de riquezas ou em benefícios econômicos sociais para as populações locais. E na tentativa de mudar esse cenário e assegurar a permanência da floresta e o uso sustentável de seus recursos, é preciso implantar um novo modelo de desenvolvimento econômico baseado na bioeconomia. Uma das alternativas seria transformar a Amazônia em um centro de pesquisa, ou seja, Vale do Silício da biodiversidade, de modo a possibilitar a exploração econômica sustentável dos recursos da floresta. Volto com vocês. E aqui no estado, a gestão anterior tinha o objetivo de criar a Secretaria do Futuro, que seria voltada para pensar o futuro do estado do Amazonas, uma alternativa para enfrentar os problemas decorrentes da fragilidade da Zona Franca de Manaus, passando pelo avanço na área da tecnologia. Mas o projeto não foi levado adiante pela atual gestão. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 44 minutinhos. Cid Soares, vamos de música? Ué, meu irmão, lógico, já estamos até cantarolando aqui. Já estamos cantarolando? Karine. Tô dançando já. Calma. Playlist 18 horas. Black Eyed Peas, essa música aí tem várias versões, né? Tipo, fui pro zumbi, não volto mais. Isso, não vi isso, não. Eu não acredito que eu ouvi essa versão. Tem essa versão aí de Black Eyed Peas. O pessoal do Mano já lembrou aqui da Shake, Spectrum. Deus, Jesus humilha Satanás. Pelo amor de Deus. Não tô ouvindo isso, não. A gente ouviu o Black Eyed Peas de novo, né? Exato. O Ritmo é uma faixa pop dançante que tem todas essas versões bola, aí que o Carlão falou, né? Não, foram os ouvintes aí. Tudo bem. Uma música maneira aí. Corona tudo resgatada, bem. Né, bicho? Vai lá, então, esse clipe também já prepara o público aí pro Bad Boys for Life. É o terceiro filme da franquia estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, que estreia em 2020. O vídeo mostra alguns instantes do filme e os dois astros do longa também podem ser vistos. Bacana, agora são 6 horas e 49 minutinhos. Vamos saber como está o trânsito nesse momento na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, na Avenida Silves, no sentido bairro, nas proximidades da rotatória da Suframa, o trânsito tem fluxo lento. E no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e Leonardo Malcher, lá no centro, o trânsito tem fluxo intenso. 18 horas.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, liberou na manhã de hoje o acesso ao cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019, com o local e horário das provas. Para acessar o documento é necessário digitar o CPF e a senha cadastrada na inscrição da página do participante, como explica a repórter Nathalie Moraes. Foram mais de 1 milhão de consultas aos locais de prova em pouco mais de 2 horas. O Enem acontece nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos. Para esta edição, mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas. O cartão pode ser consultado na página do participante na internet ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Para acessar o cartão, o participante precisa informar a senha cadastrada na hora da inscrição do Enem. Os estudantes podem conferir ainda no cartão o número da sala onde farão o exame, a opção de língua estrangeira feita durante a inscrição e o tipo de atendimento específico e especializado com recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados e aprovados. Nathalie Moraes para o 18 horas. Deputados de oposição afirmam que o governador Wilson Lima mente sobre os números do estado. O repórter Azaf Augusto tem as informações. Os deputados do Amazonas contestaram números que foram apresentados recentemente pelo governo. De acordo com o deputado Serafim Correia, o estado mantém em caixa 334 milhões de reais do Fundeb, e segundo ele, poderiam ser usados para pagar metade do 13º salário dos servidores da educação. Serafim diz que o governador divulgou informações erradas sobre a folha de pagamento. Fiquei assustado quando o governador disse que o 13º da educação e o dinheiro sairia do Fundeb custaria 200 milhões. Por que eu estou assustado? A folha da SEDUC são 107 milhões. O governador assinou um documento para o MEC dizendo que são 107 milhões. Como é que ele aqui declara para a imprensa que são 200? Então, em algum momento, passaram a informação errada para o governador. O deputado Wilker Barreto informou que ingressou com um requerimento convocando técnicos da Cefaz para que eles expliquem a medida do governador de atrasar o salário de dezembro de 2019 para janeiro de 2020. O Wilker disse que precisa saber se o governador praticou a chamada pedalada fiscal. Se o governo não tem recursos para pagar a folha de dezembro, ou se isso é uma pedalada fiscal para burlar a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, quem entende do assunto sustenta que o governador Wilson Lima está incorrendo em crime de responsabilidade ao atrasar o pagamento de salários dos funcionários públicos. Pois é, Carlão, o governador ele pode estar cometendo o mesmo crime que levou ao impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, as chamadas pedaladas fiscais. Dilma foi destituída do cargo pelo Congresso Nacional após um processo de impeachment em 2016. A pedalada fiscal, ela acontece quando o Wilson Lima decide pagar o salário de novembro em dezembro e o de dezembro somente em janeiro de 2020, como artifício para fechar o ano de 2019 numa melhor situação fiscal. Diz assim, é uma maquiagem contábil aí que pode trazer complicações judiciais sérias para o governador. Bom, o fato é que, sendo ou não uma pedalada fiscal, o servidor vai passar o Natal e o Réveillon sem salário, sem esse salário de dezembro, né? Fato inédito nas últimas décadas aqui no Amazonas. É o novo. Exatamente. É o novo. E o servidor vem pagando essa conta sozinho, porque o governo não tem uma gestão eficiente e criativa. A única coisa que se sabe fazer é cortar do lado mais fraco, que é o servidor. Pois é, né? Daí a gente lembra que, enquanto isso, a Humanizare, que administra os presídios, continua recebendo em dia os milhões de reais. Só este ano a empresa já recebeu, escuta bem a cifra, 142 milhões de reais, sendo 77 milhões após ter contrato revogado pelo governo. Cidades. Bom, o Papa Francisco enviou uma mensagem de carinho e admiração pelo trabalho desenvolvido pelo arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani.
A mensagem foi divulgada nesta quarta-feira, 16, na página oficial da Arquidiocese de Manaus. Vamos conferir. Sérgio Cassiani, un saludo. Estoy cerca de usted, lo acompaño, le agradezco su ejemplo, su trabajo de pastor, su comunicar la fe, transmitir la fe con tanta fuerza y tanta mansedumbre. Que Dios lo bendiga y no se olvide de rezar por mí, yo lo hago por usted. 18 horas. Pois é, Carlão, essa mensagem aí, o Papa Francisco, ele enviou essa mensagem a Dom Sérgio Castriani, que sofre de mal de Parkinson e mesmo assim mantém sua missão, né, sua vocação de sacerdote. Agora, 6 horas e 55 minutinhos. Ainda dá tempo da gente conferir as estreias no cinema. Dá sim, com certeza. Com o nosso colunista Caio Pimenta. Olá! O final de semana traz 4 novos filmes aos cinemas de Manaus. A principal atração, sem dúvida nenhuma, é Malévola, Dona do Mal. A continuação do sucesso de 2014 traz Malévola no meio de um combate entre o mundo dos homens e o reino dos Mors, enquanto ainda tenta manter o amor de Aurora. Um detalhe curioso é que o filme tem um toque amazonense. A atriz Fernanda Diniz, nascida em Manaus, faz uma ponta em Malévola 2, ao lado de atrizes consagradas como Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer e Elle Fanning. O drama nacional Greta traz o Marco Nanini interpretando o enfermeiro que sequestra um assassino em um hospital de Fortaleza, para que ele dê lugar à amiga transexual com problemas de saúde. Com o tempo, o enfermeiro e o criminoso se apaixonam. Já o documentário Meu Nome é Daniel mostra a luta do diretor Daniel Gonçalves para tentar descobrir qual a deficiência que o aflige desde a infância, mas que nenhum médico até hoje conseguiu diagnosticar. Por fim, tem o drama francês Cézanne e Eu, que mostra a história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. É isso, semana que vem eu tô de volta com mais estreias nos cinemas de Manaus. Até lá! Até lá, querido. Até lá. Até lá, querido. Valeu aí pelas informações. Já que temos as dicas, Sim. Vamos saber quem são os nossos convidados. Vamos lá, eu aposto que essa galera aqui vai ver Malévola 2, né? Vamos lá. É a Niele Valente e a Cristina da Silva Batista. Parabéns, amanhã tem mais, viu? Valeu, gente. Parabéns. Muito obrigada pela companhia e pelas perguntas, pela movimentação. Vocês arrasam. Posso me despedir? Cid Soares. Eu queria mandar aqui o querido George mandou aqui no meu PV que hoje tem gol do Gabigol. Boa noite. Vamos ver, né? Gracinha. Agora, 6 horas e 57 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que o governo do Amazonas comunicou ao comandante da Polícia Militar a suspensão de gratificações e horas extras dos policiais militares do estado. A notícia causou alvoroço e reação forte no meio policial. E que agora há pouco a Secretaria de Administração informou que o governo voltou atrás. Essas idas e vindas, decisões tomadas pela manhã e desfeitas à tarde, estão se tornando rotina no atual governo. A suspensão dos pagamentos extras para todo o funcionalismo do Estado foi determinada pelo governador Wilson Lima no decreto 40645, de 7 de maio deste ano. A diminuição nos gastos foi uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Estas notícias desencontradas estão deixando os servidores públicos com os nervos à flor da pele. Essas idas e vindas mostram a desorganização generalizada no governo do Amazonas. Falta experiência aos atuais governantes. Falta respeito aos servidores públicos. Na semana passada foi a notícia do atraso nos pagamentos de salários. Hoje, milhares de policiais militares receberam a notícia de que não teriam mais suas gratificações. Depois, o governador revoga o próprio decreto que ele chamou de decreto da qualidade do gasto. Que situação é essa? Mais uma crise para o Estado na coleção da administração de Wilson Lima.
6h59. Buenas noches, senhor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Paulo Castro, boa noite, né, meu Um abraço pro meu produtor, meu querido Rodrigo. Jorge, Rodrigo, olha lá, Rodrigo. Desesperado ali, termina e encerra. Valeu, Karine. Aquele abraço, querido. Boa noite, Karine. Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho na Mix FM tem o Mix Tudo e a gente volta com você amanhã a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.